Ao domingo, viajamos até à última fronteira com o Miguel Gonçalves e hoje há uma chuva de meteoros envolvida em mistério e novas ideias sobre a formação do planeta Terra. Olá Miguel, muito bom dia, bem-vindo. Começamos precisamente pelo olhar para o nosso próprio planeta com algumas provocações sobre a evolução. O que é que está em causa e que implicações é que isto pode ter? Olha, vamos ter uma edição muito doméstica. Vamos andar só aqui pela zona da Terra, mas repara como isto é bonito. A partir da Terra vamos tentar fazer extrapolações sobre outros mundos. Como é que os mundos evoluem. E porquê então começar pelo nosso planeta? Sim, vamos aqui abanar algumas ideias que já temos estabelecido na ciência há algum tempo, mas que recentemente alguns estudos vêm contestar, de certa forma, isto que nós estamos a ver. Esta animação que mostra, no fundo, como é que os planetas nascem. A partir de uma massa central, uma estrela, uma protoestrela, uma estrela jovem, bebé, e geralmente, logo quando nasce a estrela, nascem também os planetas à sua volta. Como? Através da acumulação gradual de, primeiro de areia, pequenos grãos de poeira, vão crescendo cada vez mais até atingir o núcleo, depois o manto, a crosta e, quando tem massa suficiente, uma atmosfera à sua volta, tal como mostra, no fundo, esta animação. Ora, para os cientistas, este tempo que vai desde o grão de areia até à formação das várias estruturas de um planeta, eles têm um número, um período para todo este tempo. 100 milhões de anos. Era isso que contavam os geólogos, os astrónomos, para o tempo que demoraria um planeta terrestre, ou seja, parecido com a Terra, a formar-se desde os grãos de areia até aos planetas que nós conhecemos. Eis que agora aparece um estudo que vem, de certa forma, reforçar estudos anteriores que dizem que nós, se calhar, vamos ter que acertar aqui um bocado o cronómetro. E que, no fundo, diz o seguinte: a formação destes planetas terrestres, nomeadamente o nosso próprio planeta, é muito mais rápido do que os 100 milhões de anos. Quão rápido? Olha, apenas alguns milhões de anos. Isto tem grandes implicações, não só para a própria estrutura dos planetas, mas também, como é óbvio, tudo o que vem a seguir à evolução dos planetas. E sim, estamos a falar da própria vida. E então qual é que é, no fundo, o grande destaque que é dado nesta teoria? São dois grandes destaques fundamentais. Primeiro, diz que, sim, é verdade, todos os planetas começam com este acréscimo, com este aglutinar gravitacional desde areias até seixos, até pequenas rochas. Isso continua. Agora, o que eles dizem é que, a partir de uma certa massa, aquilo passa a ser um aspirador. E um aspirador muito eficaz e que, muito mais rapidamente do que os modelos anteriores diziam, consegue juntar a massa suficiente para criar um planeta como a Terra, apenas alguns milhões de anos. Portanto, esse é o aspecto fundamental. O aspirador. A partir de uma certa altura é muito rápida esta acreção de material. Ponto número 2, que também é, de certa forma, muito interessante. Quando olhamos para a origem da água no nosso planeta, dizem os astrónomos que ela vem fundamentalmente daquilo que é o choque de asteroides e cometas que todos os planetas levam na sua infância. Sim, é verdade, todos sofrem de bullying a esse nível. Mas esse choque de asteroides e cometas, eles no seu interior são ricos em água. E quando chocam com a Terra, grande parte dessa água, ou melhor, parte dessa água, é deixada no nosso próprio planeta. E, portanto, a água que nós bebemos, que nós somos feitos, tem origem extraterrestre, precisamente nos asteroides e nos cometas. Pode ser uma grande relação para alguns que não estão a ouvir e a ouvir. O que diz agora esta equipa é outra coisa. Quando o planeta entra na fase do aspirador, naquela altura, à sua volta também há imenso gelo. Há imensas poeiras de gelo. E, portanto, dizem eles que o nosso planeta já nasce à partida com grandes quantidades de água, precisamente dessa fase de aspirador. Quer isto dizer, então, que, se esta teoria vingar, que os planetas terrestres podem ser ricos em água logo à partida, logo à nascença. Como podes imaginar, para os astrobiólogos, isto é uma melodia extraordinária, porque diz que a vida como nós a conhecemos precisa de água. E o que dizem estes astrónomos é que dá jeito o facto de ela aparecer logo no início. Claro que os asteroides e cometas continuam a depositar água mais tarde, mas grande parte da água, dizem eles, já lá está. Veio daquela fase da aspiração, que começou logo o planeta a aspirar esse gelo à sua volta. Portanto, isto é mais uma ideia alicerçada numa boa ciência e que diz que os planetas aparecem mais rapidamente e logo com água. Mas há um outro estudo que também mexe um bocadinho naquilo que são as nossas concepções sobre como é que é feita a transferência de energia, de nutrientes e do ciclo de carbono do interior do planeta até à superfície. No nosso planeta estou a falar claramente das placas tectónicas.
Nós estudámos isso na geografia e na geologia. As placas tectónicas são fundamentais para percebermos o nosso planeta e como é importante esta transferência de energia, nutrientes e de carbono do interior para o exterior. Nós estamos aqui devido a estas placas tectónicas que, no fundo, fazem esta transição do interior para o exterior. Pois bem, e será que isto foi assim tão fundamental para a vida, as placas tectónicas? Novo estudo. Temos outro estudo que diz o seguinte: sim, as placas tectónicas são importantes para a vida, mas de acordo com a análise que esta equipa fez dos zircões, os zircões são estruturas cristalinas que estão por dentro de algumas rochas mais antigas do nosso planeta, e os zircões são extremamente resistentes, são uma espécie de GPS no tempo e no espaço. Eles analisaram precisamente o campo magnético destes zircões. E eles dizem o seguinte: no tempo em que apareceu a vida, há cerca de 3,9 mil milhões de anos no passado, dizem-nos os zircões que eles estavam muito próximos uns dos outros e não se afastaram muito. Quer isto dizer que, naquela altura, não havia placas tectónicas. Quando a vida dá os primeiros passos no nosso planeta, ao contrário do que nós temos aprendido até agora, não havia placas tectónicas para fazer esta regulação de energia e de nutrientes do interior para o exterior. Dizem estes cientistas que, na altura, provavelmente o que nós tínhamos era uma única placa estagnada e que esta transição de energia dava-se por rachadelas. Obviamente, a pressão era tão grande, os vulcões eram tão poderosos, que conseguiam, no fundo, abrir fendas por essa estrutura única, por essa placa única que existia no início do nosso planeta. E que dizem eles que a vida deu-se mesmo assim, com esta placa única, e não com a tectónica de placas. Para dizer como é que isto é importante para a astronomia. Olhamos para o nosso sistema solar e conhecemos um planeta que tem uma placa única, ou que desconfiamos que tem uma placa única, que se chama Vênus. Vênus, no início, pode ter tido condições muito parecidas com a Terra para albergar vida. E, portanto, este estudo diz-nos que, mesmo numa placa única, mesmo noutros planetas, podemos ter vida, não necessariamente a precisar de placas tectónicas. Mesmo uma placa única, isso é possível. E, portanto, são mais ideias que vêm também dar uma certa ajuda àquilo que é a concepção da vida, ou como é que a vida pode prosperar noutros planetas. E agora, Miguel, uma chuva de meteoros cuja origem é, de certa forma, um mistério de difícil resolução. Houve avanços? Todos os invernos, em dezembro, nós temos a chamada chuva de meteoros das Menídeas. Meteoros, nós conhecemos popularmente chuvas de estrelas cadentes, ainda bem que não é uma estrela a entrar pela nossa atmosfera. São pedaços de rochas, de poeira, que entram no nosso planeta. Geralmente as chuvas de meteoros estão associados aos restos de cometas que aquecem quando se aproximam do Sol, largam uma cauda gigantesca de gelo e de poeiras, e a Terra, na sua órbita à volta do Sol, passa periodicamente por esses caminhos de detritos dos cometas. Nas Menídeas, em dezembro, nós temos aqui um mistério. É que nós desconfiamos que estão associadas a um corpo chamado Phaethon. E lá em casa poderão perguntar, é um cometa, não é? Não é, nós não temos bem essa certeza. Aquilo parece ser um asteroide, quando está mais próximo do Sol parece um cometa, quando se afasta parece novamente um asteroide, ou seja, oscila sempre entre um calhau, é mesmo esse o termo, e uma bola de neve suja. Portanto, nós sabemos que a fonte dessa chuva de meteoros é algo associado com o Phaethon, mas não são os seus detritos de cometa, porque ele não é bem cometa. Agora, este estudo pega em dados analisados, por uma sonda que está a analisar o Sol, o Parker Solar Probe, e que analisou poeira precisamente associada a esta chuva de meteoros. E diz o seguinte: há muito tempo, algo deve ter acontecido de muito violento com Phaethon. Porque, de facto, a chuva de meteoros vem do Phaethon. Mas diz este estudo que deve ter sofrido uma colisão extraordinariamente violenta. Olha, o Phaethon é este corpo que nós estamos aqui a ver nestas imagens, aquele mais pouco brilhante que estamos a acompanhar. E, portanto, deve ter acontecido algo de muito trágico, de muito violento a Phaethon no passado, por exemplo, um embate absolutamente dantesco, que terá originado que parte dessa colisão, os restos dessa colisão, fazem parte precisamente desta chuva de meteoros das Menídeas. Aqui o interessante é tentar perceber também o timing, ainda não temos essa indicação. Há quanto tempo é que isto aconteceu? Qual era o estado de evolução do nosso próprio planeta quando isto aconteceu? E mais importante, será que nós temos capacidade de, futuramente, olhar com mais detalhe para Phaethon para encontrar alguma zona de impacto?
é que o estudo diz que aquilo foi de um impacto. Mas nós queremos ver se de facto Phaeton sofreu ou não com tudo isto. E deve estar a perguntar o que é que isto interessa. E lá em casa também deve estar a perguntar porque é que isto interessa. Isto interessa porque isto faz parte da dinâmica do próprio Sistema Solar. Quem foram os corpos que andaram por aqui no Sistema Solar mais interior que contribuíram, no fundo, para todas estas histórias com implicação numa coisa tão bonita como a chuva de meteoros? E, portanto, olha, a próxima vez que eu ouvir um meteoro associado a Phaeton, o meu desejo vai ser perceber um bocadinho melhor sobre quem é este Phaeton. Entender mais sobre aquilo que nos rodeia. Exato. Para fechar, Miguel, vamos às sugestões da semana. Vamos, são livros para todas as idades. Temos aqui 6 sugestões. Eu vou começar com uma reedição, uma edição revista e atualizada da Gradiva. Steven Weinberg, antigo Prémio Nobel da Física, os 3 primeiros minutos, uma visão moderna da origem do universo. Nós ainda não percebemos como é que nasceu o universo. A teoria do Big Bang explica a evolução e não o nascimento. E, portanto, Steven Weinberg é talvez dos melhores guias para nos levar nestes 3 primeiros minutos, nesta edição revista e atualizada pelo Paulo Crawford. Depois, isto é também uma reedição, foi escrito pela primeira vez há 30 anos. Já há poucos políticos unânimes na sua ação. José Maria Negago foi claramente um deles. Ele publicou isto primeiramente há 30 anos. O Manifesto para a Ciência em Portugal. Qual é que deveria ser a relação da ciência com a sociedade? E os laços que criam, e também com a indústria, e como criar uma cultura científica sólida. Foi escrito há 30 anos, ele deixou legado, ainda hoje estamos a colher, nomeadamente pelo extraordinário trabalho da Agência Ciência Viva. Depois de um cavalheiro que nós conhecemos muito bem da ficção científica, H.G. Wells. Este livro foi publicado no início do século passado e fala-nos daqui sobre a história essencial do mundo, da antiguidade até ao século XX. Claro que a mim o que me interessa é o que ele fala aqui sobre a ciência. E ele fala sobre a origem da vida, a evolução da humanidade. E olha, este pormenor muito interessante. Foi recomendado pelo próprio Albert Einstein, este livro. Muito mais rapidamente. A Matéria de Tudo, de Suzy Shelley, é uma proposta de temas e debates, 12 experiências que mudaram o nosso mundo, porque também no início do século passado nós já conhecíamos toda a ciência, até aparecer Einstein e a quântica, e aqui leva-nos a perceber um pouco mais sobre esses meandros, de algo que nós conhecemos muito pouco, mas são fascinantes. Buracos negros, a chave para compreender o universo, é da Saída de Emergência, Brian Cox e Jeff Forshaw. É quando a gravidade e a quântica se juntam para tentar explicar aquilo que para nós ainda é absolutamente desafiante. Para fechar, Miguel? Para fechar, Nano, a espetacular ciência das coisas mesmo muito pequeninas, é uma solução da Lilliput e leva-nos até a esse mundo extraordinário das coisas muito pequenininhas feitas pela humanidade. Muito bem. Miguel Gonçalves, estamos conversados? Estamos Até conversados. à próxima semana.